Bem-vindos ao Sola Escritura, um programa da Novo Tempo Portugal, onde recordamos a história dos reformadores e as grandes verdades bíblicas que eles defenderam. Hoje, vamos até à Dinamarca, onde surgiu uma voz corajosa que mudou para sempre a fé do seu povo. O seu nome era Hans Tausen, conhecido como o Lutero da Dinamarca, porque levou a reforma até o norte da Europa. A doutrina que vamos estudar neste episódio é a mordomia cristã, um princípio que nos lembra que tudo o que temos pertence a Deus e que somos chamados a administrar a vida, o tempo e os recursos para a sua glória. No início do século XVI, a Dinamarca vivia tempos de mudança. A influência da Igreja Católica era muito forte, mas novas ideias começavam a chegar já vindas da Alemanha. E é neste contexto que surge um jovem monge, que ficaria conhecido mais tarde como Lutero da Dinamarca, do seu nome Hans Tausen. Ruben, fala-nos das origens de Hans Tausen, da sua influência e dos seus primeiros passos no caminho do conhecimento. Olá, Tiago. Então, Hans Tausen nasceu em 1494 numa pequena localidade de Birkend, na ilha de Fyn, na Dinamarca. Vinha de uma família humilde e desde cedo foi entregue aos cuidados da igreja, entrando para a ordem monástica dos Cavaleiros de São João. Era uma prática comum na época que jovens de famílias simples encontravam no convento um caminho de estudo e um caminho para um futuro, para ter um futuro. A sua vocação levou-o a estudar em várias universidades. Primeiro em Rostock, depois em Copenhaga, onde começou a mostrar o gosto pelo conhecimento e pela língua latina. Mais tarde, é enviado para Lovaina, na Flandres, onde entrou em contato com um movimento humanista que estava a renovar a Europa. Um dos biógrafos resume assim a sua juventude. Nasceu em Birkend, ilha de Fiónia, em 1494, e tornou-se monge da Ordem de São João em Antvoskov, estudou em Rostov e em Lovaina e em 1523 foi enviado para Wittenberg, onde se tornou discípulo de Lutero. Estes primeiros anos moldaram a sua mente e deram-lhe as ferramentas que mais tarde seriam fundamentais para ele traduzir a Bíblia, para ele pregar em dinamarquês e conduzir o seu povo a uma fé renovada. Depois então dessa formação inicial, Hans Tausen ele seguiu para a Alemanha. Como é que foi a sua experiência em Wittenberg e aquele contacto que nós já falámos com Martinho Lutero? Então, em 1524, ele partiu para Wittenberg, coração da Reforma, e ali ele tornou-se um discípulo direto de Martinho Lutero e teve contacto com Melanchthon, também um dos grandes líderes reformadores lá em Wittenberg. A Enciclopédia Britânica resume de forma clara. No ano seguinte, Tausen foi para Wittenberg, onde estudou sob a orientação de Lutero. O ambiente lá em Wittenberg era fervoroso. Estudantes de toda a Europa enchiam as salas de aula, discutiam teologia nas praças e levavam consigo novas ideias sobre a Bíblia como autoridade única para os seus próprios países. Para Tausen foi uma transformação espiritual e intelectual. Ele percebeu que a fé verdadeira não podia depender de tradições humanas, mas somente da palavra de Deus. E este período marcou de forma decisiva. Quando regressou à Dinamarca, já não era o mesmo monge estudioso, mas um reformador convicto e preparado para pregar a verdade bíblica na língua do seu povo. Hans Tausen regressa então da Alemanha, já transformado, mas de que forma é que o seu ministério começa a impactar o povo comum na Dinamarca? Sim, então, os superiores de Tausen começaram a desconfiar das suas novas ideias e em 1525 chamaram-no de volta à Dinamarca. Foi então enviado para um mosteiro da sua ordem em Viborg, na Jutlândia, a mais para o norte da Dinamarca, onde chegou a ser preso por causa da sua simpatia pela reforma. Mas nem as paredes da prisão o conseguiram calar.
e ele começou a pregar para o povo que se juntava junto às janelas do convento. A resposta popular foi extraordinária. Em pouco tempo, o prior acabou por lhe ceder o púlpito da igreja, tirou da prisão e deu-lhe o púlpito da igreja. E daí nasceu um movimento vibrante de renovação espiritual. Pela primeira vez, lá na Dinamarca, homens e mulheres simples podiam ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. A reação foi imediata. O entusiasmo cresceu a tal ponto que os relatos mostram que multidões ocorriam para ouvir este que mais tarde ficou chamado como o Lutero da Dinamarca. As igrejas encheram-se. Tal como Lutero tinha feito em Wittenberg, Tausen estava agora a dar voz à fé reformada num idioma acessível. Segundo o historiador Martin Schwartz, diz o seguinte: Tausen começou a explicar a Escritura de uma forma clara e simples. E isso cativava profundamente o povo de Viborg. Muitos viam nele não apenas um sacerdote erudito, mas um verdadeiro pastor que falava ao coração. E este detalhe aqui é muito importante. A reforma não avançou só porque havia novas ideias teológicas, mas porque essas ideias eram comunicadas de forma prática e compreensível. Ao dar a Bíblia ao povo na sua língua, Tausen ajudou a criar uma nova identidade espiritual na Dinamarca. Em Viborg, o impacto da pregação de Tausen foi enorme, como disseste ainda agora, mas nem todos viam isso com bons olhos, sobretudo os líderes da Igreja Católica, que sentiam a sua autoridade claramente ameaçada. Como é que os bispos reagiram a este novo pregador que arrastava multidões? Então, os bispos não podiam ignorar o que estava a acontecer em Viborg. Para eles, ver as igrejas cheias, com sermões em dinamarquês, era uma afronta direta à autoridade de Roma. Rapidamente começaram a acusar Hans Tausen de heresia, tentando travar o movimento logo no início, logo à nascença. Mas quando lhe foi proibido o acesso ao púlpito, Tausen não se calou. Ele passou a pregar nas praças ou até das janelas do convento enquanto estava sob vigilância. O povo juntava-se em multidões e a sua popularidade crescia de dia para dia. O livro The Reformation in Denmark descreve este momento. Expulso das igrejas, Tausen continuou a pregar nas ruas, onde multidões cada vez maiores se reuniam para ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. A situação ficou tão tensa que os bispos chegaram a ordená-lo a ser preso. Mas isso só aumentou o entusiasmo popular. Muitos viam nele um verdadeiro mensageiro de Deus, alguém que arriscava a própria vida para partilhar a Bíblia. A oposição da hierarquia acabou por se transformar em mais apoio popular, porque o povo percebia claramente a diferença entre uma religião distante, em latim, que ninguém percebia, e uma fé viva na sua própria língua. Apesar desta oposição dos bispos, o Hans Tausen ele não estava sozinho. O povo defendia-o e até o rei sabemos que começou a prestar atenção àquilo que estava a acontecer. Que papel então é que teve o rei Frederico I neste avanço da reforma na Dinamarca? Sim, isso é muito importante. O apoio do rei foi decisivo. Frederico I subiu ao trono em 1523, numa época de grande instabilidade entre os católicos e os simpatizantes da reforma. Embora oficialmente se mantivesse ligado a Roma, ele percebeu que reprimir completamente os novos pregadores seria muito perigoso para ele politicamente. O povo estava do lado de Tausen e Frederico então decidiu protegê-lo. Em 1526, nomeou capelão real e deu-lhe imunidade contra ameaças dos bispos. Isso permitiu-lhe continuar a pregar com liberdade e até publicar manuais litúrgicos em dinamarquês. Como relata uma biografia dele, quando os bispos exigiram a prisão de Tausen, o rei recusou e, em vez disso, chamou-o para junto de si como pregador da corte. Ora, este apoio foi extraordinário, não é, para o Hans Tausen, mas não foi apenas um gesto de simpatia religiosa. Também foi uma estratégia política. Ao proteger Tausen, fortalecia a sua posição junto das cidades que já estavam a aderir ao luteranismo. E sem esse apoio do trono, a reforma dificilmente teria avançado tão rapidamente na Dinamarca. A partir daí, Hans Tausen deixou de ser apenas um pregador local, em Viborg, e tornou-se uma figura nacional, com liberdade para anunciar a Bíblia em todo o reino. Depois então destes primeiros anos turbulentos, a reforma foi-se espalhando por todo o reino, o apoio popular crescia e a proteção de real também lhe dava cada vez mais força. Mas em que momento é que nós podemos dizer que a reforma se consolida na Dinamarca e que Tausen passa de ser um pregador perseguido
a um líder reconhecido? O ponto de viragem foi precisamente em 1536, com a subida ao trono de Cristiano III. Ele era abertamente favorável à reforma e decidiu reorganizar toda a igreja dinamarquesa em moldes luteranos. Neste processo, o Hans Tausen teve um papel central. Ele ajudou a preparar as bases para uma nova ordem eclesiástica. O livro The Reformation in Denmark descreve: com a vitória de Cristiano III, a reforma tornou-se lei do reino e Hans Tausen esteve entre os que colaboraram com Bugenhagen na organização de uma nova estrutura para a igreja. Tausen, que antes pregava sob o risco de prisão, agora estava numa situação totalmente diferente. Agora participava na construção oficial de uma igreja nacional. Foi também nomeado professor de hebraico em Copenhaga, influenciando uma nova geração de pastores e de estudiosos. A sua vida mostra como, em poucos anos, a coragem de um pregador pode transformar-se na fundação de um movimento nacional de fé. Então, com a reforma estabelecida, a vida de Hans Tausen tomou novos rumos. Ele já não era apenas aquele jovem monge rebelde de Viborg, mas uma figura respeitada já em todo o país. Qual é que foi o legado final de Hans Tausen, não só para a Dinamarca, mas também para toda a fé cristã? Em 1542, Hans Tausen foi consagrado bispo de Ribe, uma das dioceses mais importantes da Jutlândia, cargo que exerceu até a sua morte em 1561. Como pregador, tradutor e organizador, foi um dos pilares da nova Igreja Luterana lá na Dinamarca. Lemos numa citação: como bispo e pregador, a sua contribuição foi notável para a difusão do luteranismo em toda a Dinamarca. O seu legado vai muito além desta instituição. Ele deu ao povo a Bíblia na sua própria língua, introduziu hinos e liturgia em dinamarquês e ajudou a moldar uma identidade espiritual que marcou a nação. Como descreve um historiador, a chama que ele acendeu tornou-se uma luz permanente na vida do povo dinamarquês. O impacto de Tausen mostra-nos que a verdadeira reforma não é apenas mudar estruturas, mas aproximar as pessoas da palavra de Deus na língua do seu coração, na língua do povo, para que todos possam viver a fé de uma forma pessoal e transformadora. Ao longo do nosso programa, temos descoberto como os reformadores defenderam verdades que continuam a ser fundamentais para a nossa fé. E queremos convidar cada um de vós a aprofundar este estudo através da revista O Grande Conflito. Este episódio corresponde ao estudo número 9 sobre a mordomia cristã. E aqui vai encontrar as perguntas, os textos bíblicos e as respostas que o ajudarão a compreender melhor como Deus nos chama a sermos fiéis na administração da vida e dos recursos que Ele nos confiou. A revista é totalmente gratuita e pode ser recebida no conforto da sua casa. Basta enviar um SMS ou uma mensagem do WhatsApp para o 933 939291 e pedir o seu exemplar. Não perca esta oportunidade. Peça já a revista O Grande Conflito e descubra, página a página, como a Bíblia ilumina o caminho da fé e da esperança. Desde os tempos da Igreja Apostólica, a Bíblia ensina que tudo o que existe pertence a Deus. O salmista afirma: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Também Moisés recordava a Israel: eis que o Senhor teu Deus pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nelas há. Esta era a convicção central. O ser humano não é dono, mas mordomo, chamado a confiar naquilo que Deus lhe confiou. Com o passar dos séculos, porém, esta visão simples e bíblica foi sendo corrompida. A Igreja medieval acumulou terras, riquezas e poder. Os dízimos e as ofertas, que na Bíblia tinham sido o propósito de sustentar a missão e ajudar os necessitados, transformaram-se em meios de exploração do povo. Muitos viam a religião como uma carga financeira e não como uma bênção espiritual. Foi neste contexto que os reformadores chamaram o povo de volta à fidelidade bíblica. Hans Tausen, o Lutero da Dinamarca, defendia uma fé prática, vivida no dia a dia, onde cada cristão era chamado a ser fiel a Deus no uso do tempo, dos recursos e dos dons. O seu exemplo mostrava que a verdadeira religião não está em rituais pagos ou em tesouros acumulados, mas em colocar toda a vida ao serviço do Criador.
Ao longo da Reforma, o princípio da mordomia cristã foi recuperado. O dinheiro deixou de ser visto apenas como um meio de sustentar o poder da Igreja e passou a ser compreendido como recurso para servir o próximo, para apoiar a pregação do Evangelho e glorificar a Deus em todas as áreas. Hoje, este tema continua atual. Vivemos num mundo marcado por materialismo, pelo consumismo e até por distorções religiosas que transformam a fé num comércio, como acontece na chamada teologia da prosperidade. Mas a palavra de Deus continua a recordar-nos que somos apenas administradores daquilo que Deus nos confiou. O tempo, os talentos, os bens materiais, tudo é dele e seremos chamados a prestar contas da forma como o usamos. A verdadeira mordomia é reconhecer que a vida pertence a Deus e que a nossa missão é colocá-la inteiramente ao seu serviço. Esta foi a mensagem que ressoou nos dias de Hans Tausen e continua a ser um chamado urgente para os cristãos de hoje. Ruben, excelente pergunta para começarmos o estudo bíblico. Quem é o verdadeiro dono de tudo o que possuímos? Nós abrimos a palavra de Deus, precisamente no Salmo 24, versículo 1. Temos a resposta para essa pergunta. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Também Deuteronômio 10, 14 nos diz: Eis que ao Senhor teu Deus pertencem os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela há. Isto significa, por este texto, Tiago, que a Bíblia afirma claramente que tudo pertence a Deus. O homem, na realidade, não é dono de nada. Poderá muito ser um administrador, bom ou mau, mas um administrador. O Criador mantém o direito sobre tudo o que existe porque Ele é o Criador e Ele é realmente o Criador e o dominador de quem tudo pertence na realidade. Quem devem então ser os mordomos de Deus aqui na Terra? Bom, a Bíblia também nos dá a resposta. Se formos a 1 Coríntios, os primeiros 2 versículos do capítulo 4 diz-nos que os homens nos consideram como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Também em Gênesis, logo no início, voltamos a Gênesis capítulo 2, versículo 15, nos diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E agora vamos outra vez no Novo Testamento, a 1 Pedro 4, versículo 10 e 11, que diz: Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é que estes textos nos ensinam? Estes textos ensinam-nos claramente que nós, cristãos, e todo o ser humano é chamado para ser um mordomo de Deus. Vimos logo o exemplo no Éden, que a função do homem era cuidar deste planeta, era cuidar daquilo que Deus lhe confiou. E ser um mordomo é usar os nossos dons, as nossas responsabilidades com fidelidade e para a glória de Deus. Mas somos mordomos, Tiago. Ruben, a Bíblia também nos diz como devemos usar os nossos talentos e os nossos dons para glorificar a Deus e beneficiar o nosso próximo? Isso, exatamente. Como estávamos a ver, nós podemos olhar, por exemplo, a Romanos 12, versículo 6 a 8, nos diz: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a sua medida de fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. E também temos em Colossenses 3, 23, que nos diz: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E temos, claro, o grande exemplo bíblico, que é a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, desde o versículo 14 até o versículo 30. Só um pequenino resumo, todos nós conhecemos a história. Portanto, Jesus contou uma história de um homem que, antes de viajar, entregou os seus bens a 3 servos. Deu 5 talentos a um, deu 2 talentos ao outro e 1 talento ao outro, cada um conforme a sua capacidade. Só daqui já aprendemos que Deus dá dons e talentos diferentes. Mas os primeiros 2 negociaram e multiplicaram o que receberam. Mas o que tinha apenas 1 talento, apenas o enterrou debaixo da terra. Quando o Senhor voltou, encontrou os 2 servos fiéis e realmente elogiou esses servos fiéis, mas aquele que escondeu o talento chamou de mau e negligente. Tirou o talento e entregou ao que tinha 10. O que é que nós aprendemos com todos estes textos, Tiago? Em primeiro lugar, todos recebem dons diferentes, mas todos são úteis.
Segundo lugar, Deus espera fidelidade. Não espera comparação, espera fidelidade, que usemos os dons que Ele nos deu para a sua honra e glória. E usar os nossos talentos com dedicação e alegria é, de facto, honrar a Deus. Nós temos este desafio de Deus para desenvolver os nossos dons e para a honra e glória de Deus, porque nós somos mordomos de Deus. Dentro da temática da mordomia cristã, qual é que é o propósito dos dízimos e das ofertas? Então, nós se abrimos a palavra de Deus, logo em Levítico 27, versículo 30, diz-nos: também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Avançamos para o final do Velho Testamento, em Malaquias 3:10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Vemos também em Mateus 23:23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, o que é que nós concluímos com estes textos? Em primeiro lugar, o dízimo é santo, ele pertence ao Senhor, não é nosso. Segundo lugar, a finalidade do dízimo é sustentar a obra de Deus, sustentar, de facto, a sua igreja. Mas as ofertas e o dízimo, eles representam, em primeiro lugar, que Deus é o dono de tudo, nós somos um mordomo, e as nossas ofertas devem expressar a gratidão e a fé que nós temos, nunca substituir a obediência. Mas reparem, os escribas e os fariseus, o que é que eles estavam a fazer? Eles estavam a ser escrupulosos nos dízimos, nas ofertas, mas estavam a desprezar a vontade de Deus. Portanto, uma coisa não substitui a outra. Ou seja, nós não damos dízimos e nós não devolvemos o dízimo e damos as ofertas para obter favor de Deus, mas damos porque reconhecemos que Deus é o dono de tudo e que nós somos seus mordomos. De que modo é que também esta temática da mordomia é representada pelo uso do nosso tempo? Isso é uma questão muito importante e a Bíblia é muito enfática em relação a isso. Porque o dom do tempo é um dos dons mais importantes que Deus dá ao ser humano. E é o único, Tiago, repara bem, é o único dom que Deus dá de igual medida a toda a gente. Vimos que os outros dons, não, Deus dá uns a uma pessoa, outros a outra pessoa, mas o dom do tempo é igual. Todos temos 24 horas por dia. E é muito interessante o que a Bíblia nos fala sobre isso. Por exemplo, em Efésios 5, 15 a 16, o apóstolo Paulo diz: olhai, pois, com diligência, como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo. Em Mateus 6:33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Salmos 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, o dom do tempo é um recurso precioso dado por Deus. Cada momento deve ser usado com sabedoria, por isso nós temos que prestar atenção àquilo que nós fazemos com o nosso tempo, como gastamos o nosso tempo. A prioridade é clara, a prioridade é buscar Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar. Mas depois, com o restante do nosso tempo, nós temos que vigiar para que possamos, como diz o apóstolo Paulo, remir o tempo, ou seja, conseguir recuperar o tempo desperdiçado, aproveitando o tempo que ainda temos disponível. É um dom maravilhoso que Deus, e nós, como mordomos, devemos gerir o tempo da melhor maneira possível. Ruben, última pergunta. Como é que a mordomia cristã ajuda-nos a estarmos preparados para a vinda de Cristo? Tem um foco muito importante. Por exemplo, Mateus 6, versículo 19 a 21, diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em 1 Timóteo, do capítulo 6, do versículo 17 ao 19, mas especialmente 19, vamos ler o 19, que entesouram para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O que é que nós aprendemos? A mordomia aponta para o futuro, não para o presente. Nós somos mordomos porque pensamos no futuro. Viver como mordomos é preparar-nos para a eternidade. E é lá que deve estar o nosso tesouro, não nesta terra. Porque onde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Chegámos ao fim deste estudo bíblico e percebemos que a mordomia cristã é muito mais do que finanças. Descobrimos que Deus nos chama a reconhecer que tudo lhe pertence. O tempo que temos, os talentos que nos foram dados, os bens que possuímos e até a própria vida.
Ser mordomo fiel é viver cada dia com a consciência de que somos administradores e não donos. É uma chamada à responsabilidade, mas também um convite à confiança. Quando entregamos tudo a Deus, a nossa vida torna-se plena e cheia de propósito. Ruben, como concluímos tudo o que vimos hoje? Hoje o Senhor fala também ao nosso coração. E Ele lembra-nos que o verdadeiro tesouro não está nas riquezas desta terra, mas em viver para a sua glória e prepararmos-nos para a eternidade. Ser mordomo fiel não é apenas devolver dízimos ou dar ofertas, mas sim colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus, ou seja, o nosso tempo, os nossos dons, a nossa família, até os nossos sonhos. Talvez, até aqui, tenha sentido que o seu coração está dividido entre Deus e as coisas do mundo. Mas hoje pode tomar uma nova decisão. Pode escolher ser um servo fiel, como aqueles que multiplicaram os talentos e ouviram as palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E entre no gozo do Senhor. Deixe que estas palavras sejam dirigidas também a si. Decida viver cada dia como mordomo de Cristo. Coloque a sua vida, os seus recursos e tudo o que tem ao serviço do Senhor. E Ele promete que nada ficará perdido e que todo aquele que é fiel no pouco receberá uma recompensa eterna. Foi um privilégio estar consigo em mais um episódio do Sola Escritura. Nós hoje vimos a vida de Hans Tausen, o Lutero da Dinamarca, e estudámos a doutrina da mordomia cristã, um chamado a viver cada dia como administradores fiéis de tudo o que Deus nos confiou. Quero recordar que pode aprofundar este tema com a nossa revista O Grande Conflito. Este episódio corresponde ao estudo número 9 e a revista é totalmente gratuita. Basta para isso enviar um SMS ou uma mensagem por WhatsApp para o número 933-939291 e pedir o seu exemplar, e terá nas suas mãos um curso bíblico que o vai ajudar a conhecer mais sobre a Palavra de Deus e sobre a história do cristianismo. Muito obrigado pela sua companhia. Na próxima semana regressamos com mais um reformador, mais uma verdade bíblica e mais uma inspiração para a sua caminhada espiritual. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e que a sua palavra ilumine sempre o seu caminho.